irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém? Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, Ministério da Brasilândia, e hoje nós estamos dispostos a seguir esse estímulo que o Senhor nos deu nessas últimas semanas de pregar de maneira expositiva. Amém? Então nós temos há muito tempo pregado de forma temática e o Senhor tem nos abençoado por isso. Mas nesses últimos dias nós estudamos a carta de Paulo aos Efésios, versículo por versículo. E hoje eu queria aproveitar esse ímpeto e ministrar aqui uma palavra também, versículo por versículo. Amém? Glória a Deus. Então, abra comigo em Coríntios, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Amém? Então, enquanto você abre, eu vou fazer aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos confere, pela oportunidade de nos reunirmos nesta casa que se chama casa de oração. Pai querido, nós nos reunimos neste lugar com um único propósito, que é buscar a Tua presença, com o propósito, Senhor, de dizer o quanto nós te amamos, com o propósito de dizer, Senhor, que nós somos dependentes de Ti, que nós somos carentes da Tua presença. Pai querido, por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor abra os nossos corações e a nossa mente para receber a Tua palavra, para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para se comunicar com a Sua igreja nesse dia de hoje, Pai. Por isso, Senhor, eu repreendo todo o impedimento maligno, eu repreendo todo inimigo do Evangelho e toda obra de Satanás, todo ladrão de semente, em nome de Jesus caia por terra. E que a Tua palavra vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhe foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Isto é, em toda a palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Entretanto, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9: Fiel é Deus, o qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Dessa vez eu fiz questão de ler o texto inteiro, porque são 9 versículos, amém? Nas últimas vezes na carta de Efésios nós estávamos lendo o capítulo inteiro, 20 e poucos versículos, né? Então acabava sendo um pouco incoerente nós lermos o capítulo inteiro, ia perder muito tempo, mas aqui foi suficiente, amém?
Glória a Deus. Irmãos, primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos acerca desta carta, primeiro a sua autoria, né? O mesmo apóstolo que escreveu a carta aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso, é o mesmo que escreveu a carta aos Coríntios, só que com uma grande diferença. Quando Paulo escreveu aos Éfesos, já estava ali no final da sua trajetória, ele já estava preso, o prisioneiro de Cristo, e ali ele estava já aguardando o seu julgamento por César, que ele apelou a César quando os judeus o queriam matá-lo, né? E ele foi preso pelos romanos e ele apelou a César. Ele não queria ser julgado pelos judeus porque sabia que os judeus certamente o condenariam à morte, mas ele apelou a César por ser cidadão romano. Então ele escreve a sua carta aos irmãos de Éfeso aproximadamente lá para o ano 74 na era cristã. Ele já era um idoso, ele já era um homem já velho quando ele escreveu a sua carta aos Efésios. Porém, aqui nessa carta aos Coríntios ele já era um pouco mais jovem, foi aproximadamente no ano 59 antes de Cristo, depois de Cristo, né, da nossa era cristã. Então, isso significa que Paulo ele estava numa condição diferente da que ele escreveu a carta de Éfeso. Aos Éfesos, ele queria mostrar ali coisas tão excelentes, coisas tão grandiosas, porque ele já tinha tido muitas experiências com Deus. Porém agora, Paulo, ele se depara com uma igreja jovem, uma igreja que nasceu no centro comercial, um centro onde havia ali muita idolatria, havia ali muito paganismo, e nasce uma igreja em meio a um povo pagão, a um povo que cultuava outros deuses, né? E ali essa igreja de Corinto ela nasce, e por ela receber a palavra como verdadeiramente ela é, eles foram enriquecidos com a plenitude de muitos dons. Amém? Glória a Deus. Então, o que fala, né, dessa carta? Quais são os temas abordados nessa carta de Paulo aos Coríntios? Primeiro, são as condições espirituais da igreja e também as falsas doutrinas a serem corrigidas. Então é uma carta de ensino, uma carta didática para uma igreja jovem. Também é abordado nesta carta o estabelecimento de um padrão para a vida cristã. Fala também sobre o casamento cristão, fala-se sobre a liderança cristã, sobre a adoração cristã e também dos dons espirituais e das suas práticas. E essa carta de Paulo aos Efésios, aos Coríntios, também fala sobre a ressurreição dos mortos. Então é uma carta extremamente rica em conteúdo cristão, em conteúdo didático. Então, se você está com vontade de começar a ler um livro da Bíblia e não sabe por onde começar, não vai começar por Gênesis, irmãos, porque lá você vai encontrar, vai aguçar a sua curiosidade, satisfazer a sua curiosidade, né, mística de como o mundo foi criado. Mas, irmãos, se você já é um crente, que você está iniciando no ministério, leia a carta de Paulo aos Efésios, aos Coríntios, porque você vai encontrar uma didática muito rica acerca de como você deve viver uma vida cristã. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar aqui. Essa carta não é simplesmente uma carta de orientação ou de conselhos ou de instruções. É uma carta que o apóstolo Paulo ele projeta luz, Deus ele projeta luz acerca de problemas sérios enfrentados por essa igreja jovem. Nós vemos ali situações em que um homem ali na igreja estava deitando-se, tendo relações sexuais com a sua própria madrasta. Estava ali pegando ali, traindo a mulher do seu próprio pai. Então, para você ver o nível de problemas que essa igreja jovem
estava enfrentando. Então, irmãos, é normal que tenhamos problemas na igreja. Se você acha que existe uma igreja perfeita, então se você achar, você não pode entrar nela, porque você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Não existe a igreja perfeita. Também a igreja, irmãos, não é um hospital. Às vezes a gente ouve as pessoas falando, não, porque a igreja é um hospital, as pessoas vêm doentes para se curar, para se tratar. Não, irmão, a Bíblia não usa essa metáfora para falar da igreja. Quando a Bíblia vai falar da igreja, ela fala de um exército, ela fala de uma batalha, ela fala de uma luta, ela fala de armadura espiritual, ela fala de luta contra o diabo, ela fala de luta contra o pecado. Quando a Bíblia fala de igreja, ela fala de pessoas que vão vencer pela perseverança. Amém? Igreja é perseverança, irmãos. Igreja não é mar de rosas. Igreja não é, sabe, vem aqui, faz o voto, faz a campanha que os seus problemas vão acabar. Não, irmãos. Isso não é Bíblia. O Evangelho é o Evangelho da salvação. Não há bem mais precioso que eu e você possa ter, senão a nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Então nós temos prazer de estar na igreja, porque é na igreja, na comunhão dos santos, que o Senhor ordena a bênção. Não é por causa da igreja de 4 paredes, não é porque a gente está aqui neste lugar, não, é porque quando a igreja se reúne, a Bíblia diz, o Senhor ordena a bênção. Então quando você está se esforçando para estar na igreja, quando você está se esforçando, saindo do seu lar, para vir cultuar a Deus, para vir adorar, para vir ouvir a palavra de Deus, irmão, Deus se agrada da sua vida. Deus tem personalidade, Deus se agrada, Deus se entristece. E o que eu quero hoje trazer aqui é as verdadeiras riquezas da igreja. Amém? Tema dessa mensagem, 1 Coríntios de 1 a 9, capítulo 1, do versículo de 1 a 9, eu coloquei o tema de as verdadeiras riquezas da igreja. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. No versículo 1, irmãos, nós encontramos aqui Paulo apresentando as suas credenciais, né? Lá em Efésios nós víamos ele falando que ele se intitulava o prisioneiro, né? O prisioneiro de Cristo. Por causa de vós estou preso. Aqui ele inicia a sua carta, a primeira carta. Alguns dizem que já havia uma outra carta, que não eram só 2, que foram 3 cartas, que nessa carta, na primeira, alguns estudiosos entendem que ele está trazendo algumas respostas de uma primeira carta já rebatida pelos irmãos de Corinto. Amém? E aqui ele então seria uma segunda resposta de Paulo à igreja. E aqui ele já inicia trazendo as suas credenciais. Tem muita gente que despreza o dom que há nele. Tem muita gente que fala, não, mas eu não gosto de ser chamado de pastor, eu não gosto de ser chamado de bispo, eu não gosto de ser chamado de presbítero, porque entende uma responsabilidade muito grande nesse cargo que vem sobre os seus ombros. Mas eu já falei aqui, irmãos, e não custa repetir, de que a responsabilidade quem faz é você, irmão, é o obreiro que honra o cargo. Amém, irmãos? Então se você é um pastor, tenha honra disso. Se você é um bispo, tenha honra disso, né? Não se envergonhe, porque parece que na igreja todo mundo quer ter cargo. Mas chega lá fora, às vezes tem vergonha de falar até que é crente. Quem dirá que é um obreiro, que é um diácono, que é um presbítero? Irmão, a gente tem que se orgulhar daquilo que nós somos. Quando alguém da empresa pergunta se eu sou pastor, eu sou. Sou pastor. A gente tem uma igreja, uma pequena igreja lá na Brasilândia, estamos lá fazendo a obra. Amém? Glória a Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele se identifica. Ele fala, versículo 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aqui ele mostra que ele não é um obreiro do Senhor, seja um apóstolo, ou um profeta, ou um mestre, ou um pastor. Ele não é um obreiro pela vontade dele mesmo. Ou ele não é um apóstolo pela vontade de Pedro, pela vontade de
de Tiago, pela vontade dos apóstolos de Jerusalém, não. Ele começa se apresentando, dizendo que ele é um apóstolo segundo a vontade de Deus. Irmãos, igreja não é brincadeira. Nós não estamos aqui formando uma associação, para um fim, não. Igreja é o corpo de Cristo. Então, se você recebeu um cargo ministerial, se você recebeu uma unção, você precisa sim se orgulhar no Senhor daquilo que você recebeu e entender que você é o que é pela vontade de Deus. Amém? Nós ungimos alguns irmãos. Aí algum irmão pode falar: mas eu não tinha certeza, eu não sei se eu era. Irmãos, nós entendemos que nós somos chamados segundo a vontade de Deus. Então, se a igreja reconhece, se o pastor reconhece, se orgulhe em Deus, porque grande é o seu galardão e o seu chamado. Atende o seu chamado. Aí aqui ele mostra nesse versículo 1 que ele não está sozinho, irmãos. Aqui ele se chama de apóstolo, Talvez alguém pode falar: o apóstolo é o cargo maior da igreja. Não, irmãos, não existe uma hierarquia como uma pirâmide organizacional. O pastor não é mais importante do que o diácono, o apóstolo não é mais importante do que o cooperador. Todos somos obreiros do Senhor. Só que quanto maior a posição eclesiástica, mais é a responsabilidade que esse obreiro ocupa. Amém? Então, aqui ele poderia dizer: não, eu sou o apóstolo segundo a vontade de Deus. Não, aqui o apóstolo Paulo ele já começa dizendo: e Sóstenes. Quem é Sóstenes? Quem é esse obreiro que nunca nós ouvimos falar? Por que Paulo fez questão aqui de dizer o nome deste obreiro? Fala: não, eu estou aqui, eu sou o apóstolo, chamado apóstolo pela vontade de Deus, porém eu não estou sozinho, não. Eu e o irmão Sóstenes. A obra de Deus, a igreja, lembra que o tema dessa mensagem é a igreja, é as riquezas da igreja. A riqueza da igreja, irmão, não é fazer a obra sozinho, irmão. Ninguém faz nada sozinho. Por mais excelente pregador que seja, por mais excelente músico que seja, nós precisamos uns dos outros para fazer a obra de Deus. A riqueza da igreja está em dependermos uns dos outros. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode ser usado por Deus quando você menos esperar. Às vezes você está aí no seu cantinho assistindo o culto, mas às vezes Deus está te tocando para você orar por uma pessoa. Levanta e ora, levanta e faz a obra, porque você não é sem importância para o reino. Amém? Glória a Deus. Aí no versículo 2, irmãos, o apóstolo Paulo, ele direciona a sua palavra. Ele direciona a sua palavra à igreja de Deus. Amém? Vamos ver, versículo 2, ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui, irmãos, nós vemos esse direcionamento para um modelo de como a igreja deve ser vista. Aqui, o apóstolo Paulo estava ausente dessa igreja. Muito provavelmente ele escreveu essa carta quando estava morando em Éfeso. Ele morou em Éfeso durante 3 anos da sua jornada, da sua viagem missionária. E ele estava escrevendo aos coríntios, E aqui ele direciona essa carta à igreja de Deus. Aqui o apóstolo nos ensina quem é o dono da igreja. A igreja não é do pastor, não, pastor? Não. A igreja não é da irmã Ana, que é a dona do salão? Não. A igreja, ela é de Deus. Amém? Igreja de Deus.
Se eu, como obreiro, me aventurar a abrir uma igreja pela vontade da minha própria alma, pelo meu planejamento técnico de administrador que sou, eu vou quebrar a cara, irmãos. Porque a igreja não é empreendimento, igreja não é uma empresa, igreja não precisa gerar receita e despesa. Igreja gera vidas para o reino. Igreja gera libertação para os cativos. Igreja anuncia a palavra viva e eficaz que liberta, cura e transforma aquele que ouve e aquele que crê. A igreja é de Deus e ela representa um povo santo nessa terra. Ah, pastor, mas ninguém é santo, né? Tá vendo isso, né? Ninguém é santo, né? Às vezes, irmãos, quem está lá no mundo vê nós falamos uma coisa dessa e já julga dizendo: ah, mas então quer dizer que o evangélico é o santinho e vai para o céu quando morrer, vai para o paraíso, e quem não é evangélico vai tudo queimar no inferno? Não, irmãos, nós não pensamos dessa maneira. Primeiro, quando a Bíblia fala a igreja, não é o mundo, é a igreja, que eles são santificados, ele completa a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, e aí ele completa em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos santificados, irmãos. Eu não sou santificado pela minha própria força de vontade moral e irrepreensível, não, irmãos. Eu preciso sim me esforçar, mas não sou santo e muito menos santificado por mim mesmo, ou pelos meus atos, ou pelas minhas atitudes. Eu sou santificado e você é santificado e deve ser visto lá pelo mundo como a igreja de Deus santificada em Cristo Jesus. Eu sou falho, irmãos. Eu tenho 1 milhão de falhas. Está aqui minha família, meus filhos, minha esposa, minha irmã. A irmã não pegou muito, mas pegou lá quando eu era gardareno. Quando eu estava lá em Gadara, lá nos cemitérios da vida. Lá. Agora não, irmãos. Mesmo crente, mesmo pastor, mesmo obreiro da casa de Deus, eu continuo sendo um miserável pecador que depende e clama diariamente pela misericórdia e pela graça de Deus sobre a minha vida. Eu sou falho. Mas de todas as minhas falhas, de todos os meus erros e pecados, o que eu mais temo é me afastar dos caminhos do Senhor. Porque ainda que eu venha sujo, ainda que eu venha fraco, ainda que eu venha me arrastando para a igreja, eu estou na presença do Senhor, me esforçando para ser santificado nele. Aleluia. É nele, irmãos. Por isso que eu nunca terei mérito por isso. Por isso que quando alguém fala: ah, você é santo, eu sou santificado em Cristo. Sou santo. Deus me vê como um santo. Agora eu tenho uma notícia para te dar. Se você não está em Cristo, irmão, Deus te vê como um pecador. Condenável. Amém? Glória a Deus. Aí no versículo 3, irmãos, ele declara aqui uma palavra profética. Aqui ele libera uma palavra profética. Irmãos, nós precisamos compreender algumas coisas espirituais. A igreja, ela é uma figura de Cristo. Sabe por que é uma figura de Cristo? Primeiro, por ser o seu corpo, amém? Nós somos o corpo de Cristo. Nós já somos representantes de Cristo nessa terra. Mas a igreja, ela se caracteriza com Cristo. Ela tem uma característica muito forte, que se assemelha com Cristo, porque ela é 100% terrena. Amém? Ela é 100% terrena. A gente precisa pagar aluguel, a gente precisa pagar a conta, a gente precisa vir limpar a igreja na semana, a gente precisa comprar água para o bebedor, a gente precisa, se deslocar até aqui. A igreja ela é 100%
física, ela é 100% humana, ela é 100% natural. Porém, ela também é 100% espiritual. Eu não digo a igreja de 4 paredes, não, eu digo a igreja que é a comunhão dos santos reunidos para adorar. A igreja reunida, irmão, ela é 100% espiritual. Os anjos do Senhor estão no nosso meio. O Senhor Jesus, Ele está com os seus ouvidos inclinados para ouvir a nossa oração. Nós estamos praticando atitudes espirituais quando nós estamos aqui na igreja. Nós estamos orando, nós estamos louvando, nós estamos pregando, nós estamos orando um pelos outros. Até quando alguém fala para você, vai lá dar um abraço no seu irmão, isso é um ato espiritual. A igreja está em comunhão, e na comunhão que Deus ordena a bênção. Então, irmãos, nós precisamos compreender a verdade espiritual que há na nossa palavra. As palavras têm poder, irmãos. Lá em Provérbios a palavra diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Tiago diz que a língua é um órgão tão pequeno, mas que causa um estrago tão terrível ao ponto de vir o fogo do inferno pela língua, irmão. Incendeia uma floresta inteira, Tiago diz. A nossa boca, em nome de Jesus, ela tem um poder tremendo, irmãos. Por isso que nós não podemos murmurar. Por isso que nós precisamos nos esforçar para não murmurar. Olha o que Paulo diz à igreja. Parece uma palavra tão simples que nós estamos acostumados no versículo 3, mas é uma palavra profética quando ele diz: graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo, ele não estava trazendo uma saudação cotidiana, religiosa, de um costume, não. Aqui Paulo, ele estava liberando uma palavra da parte de Deus. Aqui ele diz graça e paz. Não é da minha parte. Ele não estava dizendo da sua própria parte, ele diz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, existe uma bênção que eu e você precisa proclamar. Quando nós chegarmos na nossa casa, nós precisamos declarar a bênção sobre a nossa família. Nós precisamos declarar a bênção sobre o nosso marido, sobre nossos filhos, sobre nossa esposa. Agora, quando o menino pronto, você fala, seu miserável, né? Seu moleque, às vezes eu chamo o que é de moleque e a pastora até briga comigo, porque moleque é uma palavra derivada da palavra Moloque. Moloque era um deus onde recebia o sacrifício de criança, amém? Então nós precisamos evitar algumas palavras que a gente é acostumado a falar, porque nós somos pecadores, humanos, carnais, miseráveis, que precisamos aprender com Deus, amém? Glória a Deus. Aí, irmãos, nós encontramos aqui no versículo 4, Paulo grato a Deus, Paulo agradecendo a Deus. Olha o que ele diz, no versículo 4, ele diz: sempre dou graças a Deus por vós. Aqui Paulo, ele estava feliz, ele estava agradecido a Deus por causa das riquezas que aquela igreja tinha recebido de Deus. Ele fala: sempre dou graças a Deus por vós. Aí ele fala o porquê que ele dá graças a Deus. Ele dá graças a Deus pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Pela graça de Deus que vos foi dada. Olha que gratidão interessante que nós aprendemos aqui. Paulo estava agradecido por Deus ter dado graça àquela igreja, por Deus ter dado uma riqueza abundante de graça para os irmãos de uma igreja jovem, de uma
uma igreja pecadora, de uma igreja muitas vezes carnal. Estar agradecido já é um dever do cristão. Reconhecer bênçãos espirituais e agradecer por elas é algo que eleva o nosso patamar cristão, irmãos. Você já agradeceu a Deus pela graça que Ele concedeu pela sua vida? Você sabe o que é graça, né, irmão? Graça é o favor imerecido de Deus. Nós somos salvos pela graça. Os dons são pela graça. A graça, irmão, é uma riqueza que nós precisamos agradecer a Deus continuamente. A graça na igreja, sabe o que representa? Quando os irmãos vivem bem, quando os irmãos têm vontade de estar na igreja, a graça está fluindo na igreja. Nós entendemos a graça quando os irmãos querem servir, quando os irmãos querem amar uns aos outros, querem ajudar uns aos outros. Porque quando há graça, há pouca religiosidade. A graça, ela sufoca a religiosidade. Quando nós compreendemos a graça de Deus sobre a igreja, nós não torna um peso estar na igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não estou exortando a igreja não, irmãos. Eu estou pregando expositivamente. Amém? O tema da mensagem é as verdadeiras riquezas da igreja. É o que eu quero expor hoje aqui. A graça é uma das riquezas maiores que eu e você podemos receber da parte de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele é grato por essa abundante graça. No versículo 5, ele apresenta qual é a fonte dessas verdadeiras riquezas. Versículo 5, ele diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele. Em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Aqui o apóstolo Paulo, ele mostra o que é, onde está a fonte das verdadeiras riquezas, que é a plenitude da palavra de Deus, do conhecimento de Deus. A plenitude da graça, a verdadeira riqueza de Deus está nele, através da pregação da sua palavra. Porque, irmãos, nós podemos adorar a Deus, amém? Nós adoramos a Deus, nós louvamos, nós ministramos, nós fazemos aqui o ministério de louvor acontecer como algo que flui do nosso coração, não como uma obrigação musical. Porque a igreja precisa ter música. Não, a gente quer verdadeiramente adorar a Deus. A gente quer encontrar esse caminho de adoração, irmãos, mas não há maior riqueza, como aqui ele fala, enriquecimento. Você, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Porque ninguém adora quem não conhece, ninguém adora aquele de quem ouviu falar. Nós adoramos porque nós conhecemos, através da pregação da palavra de Deus. A palavra anunciada, irmãos, a plenitude da riqueza está no conhecimento de quem é Deus, de o que Deus espera da sua igreja, de o que Deus, ele sonha ali, como se Deus, claro, né, irmãos, Deus é Deus, né? Deus não sonha com uma igreja, Ele conhece todas as coisas, mas Deus, Ele planejou uma igreja rica, avivada, abundante, onde essa igreja é respeitada pelo mundo. Mas não é isso que nós vemos, irmãos. Não é isso que nós vemos no cotidiano. Hoje em dia, com a deturpação do evangelho, irmãos, com pastores pregando uma palavra tão contaminada e poluída, uma palavra rica de teologia da prosperidade, uma palavra que só promete, vem que você vai ser abençoado, irmãos, e se Deus não abençoar? Eu não venho para a igreja para ser abençoado, eu sou abençoado porque eu estou na igreja, eu sou abençoado porque eu estou na presença de Deus, eu sou abençoado porque eu amo louvar e engrandecer o meu
Se Deus me curar, eu vou glorificar Ele, mas se Ele não me curar, eu continuo glorificando. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele faz, eu sirvo a Deus pelo que Ele é. Eu sirvo a Deus pelo que Ele fez na minha vida, na cruz do Calvário. Ele já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e todas. Está lá. Eu não preciso ficar mendigando. Deus, me socorre, Deus, socorre, Ele sabe. Adora enquanto está na provação. Apresenta as suas petições, sim, em oração e súplica, mas confia nele. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. No versículo 6, ele abre um parêntese. Ele abre um parêntese para explicar que a plenitude da palavra está em testemunhar de Cristo. Olha o que ele diz no versículo 6: como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. A maior riqueza que um cristão evangélico precisa ter é que ele possui o testemunho do Filho de Deus confirmado no meio deles. A igreja possui esse testemunho. Nós somos testemunhas que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o mesmo hoje, ontem e Ele vai ser eternamente. Ele sempre será. Nós temos o testemunho que Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos tirou da nossa vã maneira de viver. Porque se hoje você peca por acidente, antes você era escravo do pecado. Antes você pecava deliberadamente. Você não se preocupava com nada. O importante era ser feliz, e você estava cada vez mais fundo na lamaçal do pecado e cada vez mais longe de Deus. A igreja, a riqueza, a verdadeira riqueza da igreja é ter o testemunho do Filho de Deus que morreu e ressuscitou, e ao terceiro dia Ele foi elevado aos céus e Ele está assentado junto ao Pai e também intercede por nós. Aleluia. Ele te ama, Ele me ama. Amém? O testemunho de Cristo está em você. Onde você vai, o testemunho de Cristo te acompanha. Aí no versículo 7, ele fala sobre os dons, que é a plenitude da palavra e do conhecimento. Aqui ele coloca que por essa plenitude não faltará os dons necessários para a igreja. Amém? Glória a Deus. Versículo 7: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum dom falta. Isso é uma consequência, irmão. Os dons espirituais, é uma consequência de uma vida de louvor e de conhecimento de Deus. Quando nós estamos vivendo a palavra de Deus continuamente, na nossa caminhada cristã, nenhum dom vai faltar. Porque o dom, irmãos, não serve para você ficar em evidência na igreja. Eu não preciso vir aqui e começar, eis que te digo, e profetizar, para que vocês vejam que Deus está em mim. Não, irmãos. Nenhum dom vai me faltar quando eu estiver exercendo o ministério que Deus me chamou pela vontade dEle. Se hoje o meu dom é pregar, se hoje o meu ministério é pregar a palavra, não vai me faltar o dom. E também não vai te faltar, amém? Amém. Glória a Deus. Eu tenho falado aqui muito, eu tenho usado a palavra plenitude, né?
Eu tenho falado aqui plenitude não tem nenhum texto aqui nessa porção que nós estamos lendo, mas essa palavra plenitude é interessante. A palavra plenitude, ela vem do grego, que é a palavra pleroma, amém? A palavra pleroma, ela significa plenitude, significa abundância, significa corpo de crentes cheios da presença, poder, ação e riquezas de Deus e de Cristo. Olha que interessante. Estar na plenitude, viver a plenitude das riquezas de Deus em nossa vida como igreja, está em receber a plenitude da graça e do conhecimento do nosso Senhor Jesus. É a plenitude do poder que não nos falta. Irmãos, às vezes a gente pensa em poder de Deus, a gente pensa na pirotecnia evangélica pentecostal, né? Eu sou pentecostal, irmãos. Eu creio nos dons do Espírito. Mas às vezes a gente pensa que para eu viver o poder de Deus eu tenho que pular, sapatear, gritar, subir na cadeira. Aleluia. Não, irmãos. Sabe quando eu vivo a plenitude do poder de Deus na minha vida? Quando eu tenho alegria de estar em Deus. Quando eu vivo uma vida, sabe, de satisfação plena em Deus, independente da circunstância, independente se faltou dinheiro, independente se eu tenho que tomar a bendita da insulina na barriga todo dia, eu continuo me alegrando em Deus. Viver o poder de Deus, muitas vezes o seu vizinho não vai ver. Não será algo virar, ouvir o anjo da bandeja de ouro. Não, irmãos. O anjo está sentado nessa cadeira. Porque você é anjo de Deus, você é mensageiro de Deus. A plenitude de Deus está sobre a sua vida. Amém? E agora indo para a última parte, os últimos 2 versículos. Nós encontramos aqui, irmãos, no versículo 8, a confirmação da perseverança nos tornará inculpáveis no grande dia do Senhor. Versículo 8 diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, ser confirmado até o fim fala de uma palavra: perseverança. Irmãos, às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de perseverar. Perseverar às vezes no emprego, perseverar às vezes nos estudos, perseverar às vezes nas obrigações, perseverar às vezes nas coisas difíceis da vida. Mas, irmãos, quando você persevera em Deus, aqui o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que Ele vai te confirmar até o fim, e você vai ser irrepreensível no dia do grande dia do juízo final, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso fala, irmãos, que eu posso cometer muitos erros, e cometerei, não por vontade deliberada, mas porque sou pecador e a minha carne ainda é pecaminosa, ainda eu habito num corpo que me leva para o pecado. Mas, irmãos, eu vou ser irrepreensível diante de Deus, não porque sou santo pela minha própria santidade, mas porque estou confirmado na minha fé em Jesus Cristo e perseverei até o fim. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar, irmãos.
tem que continuar, tem que persistir, tem que vencer a carne. Às vezes não dá vontade mesmo, às vezes não dá vontade de vir para a igreja, às vezes não dá vontade de orar, às vezes não dá vontade de preparar um sermão. Você acha que é fácil preparar sermão? O irmão ali está começando a experimentar esse desafio. Mas nós estamos perseverando, irmãos. A verdadeira riqueza da igreja é uma igreja que persevera, uma igreja avivada, uma igreja que não vem para a igreja por causa da bênção, não vem para o culto por causa da bênção, uma igreja que vem porque persevera em Deus, que ama Deus, que está junto com os irmãos e está ali disposto a ajudar, está ali disposto a ofertar, a semear. Pastor, está precisando de dinheiro para pagar o aluguel? Eu vou aqui ajudar, eu quero, vamos crescer junto, vamos ajudar uns aos outros. Igreja que persevera é uma igreja que ama a igreja. Eu falei muito aqui há um tempo atrás, não de vir à igreja, mas de ser a igreja. Ser a igreja é muito mais do que ser um frequentador de igreja. Ser a igreja é receber essa graça, essa perseverança e buscar ao Senhor, amém? E aí eu finalizo aqui no versículo 9, quando ele apresenta aqui a essência dessa perseverança, né, de confiar na fidelidade de Deus. Versículo 9 ele diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. A verdadeira riqueza da igreja é porque ela não está alicerçada na fidelidade de homens. A igreja não está baseada na fidelidade de pastores. A igreja está alicerçada na fidelidade de Deus. A perseverança virá porque Deus é fiel, ainda que eu e você permaneçam infiel, irmãos. Porque fiel é Deus, pelo qual nos chamou, e Ele nos chamou com um objetivo muito específico. Você não vem para a igreja com medo do pastor brigar porque você faltou. Aleluia. Você vem para a igreja porque Deus te chamou para uma comunhão especial, a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Como ter comunhão com Jesus? Através da comunhão dos santos. Irmãos, é um privilégio participar da igreja de Jesus. É um privilégio participar da obra de salvação de Deus sobre a terra. É um privilégio podermos nos esforçar em Deus para buscar a sua presença, para estar na casa de Deus, amém, irmãos? Então, a verdadeira riqueza da igreja não está naquilo que Deus pode nos oferecer, mas naquilo que nós podemos ser no reino de Deus e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.